Boa noite! Bem-vindas a mais um encontro marcado. Esse foi o nome que eu escolhi para os encontros de terça-feira às 20 horas, com temas que tantas vezes nos angustiam, Botar tantas mais vezes nos baixo. sufocam, nos apertam, e simplesmente às vezes a gente só precisa de uma palavra. A gente só precisa de uma outra história, de perceber que não somos as únicas. O luto é um assunto que me acompanha desde o ventre. Quando eu estava no ventre da minha mãe, o meu pai partiu desse plano, né, deixando a minha mãe com 30 anos, viúva, grávida de mim, e eu nasci nesse plano sem um pai vivo. Então, desde então, aprender a lidar com a morte e perceber que ela nos ensina a viver, nos ensina a valorizar a vida. Eu sou a continuidade da história do meu pai. E embora eu não precise repetir nenhum padrão, principalmente de doença, né, que foi o que tirou ele tão cedo daqui, eu realmente aprendi sobre o valor da vida. Aprendi que a morte faz parte da vida. Mas embora eu tenha uma história que eu sempre conto com alegria, eu sempre conto com honra, né? O Frederico nasceu aí com os olhos do meu pai, loiro igual ao meu pai, então é a comprovação que a vida segue através de mim, né? Mas eu convidei a Mariana Aquino para nessa noite trazer esse tema luto, porque ela é uma mulher que eu conheci aí há pouco mais de um ano e que me encantou pela resiliência, pela forma com que ela vive após o luto, ou ainda vivendo o luto, né, Mari? Então, eu gostaria que vocês, nessa noite, abrissem os ouvidos, abrissem o coração, estivessem aqui de corpo e alma para aprender como que a Mari fez. E ela não tem uma receita, porque cada uma de nós tem a sua dor, tem o seu contexto. Mas uma história inspiradora como a dela, eu tenho certeza que vai abrir alguns caminhos de cura, de alívio e de paz. Mari, conta para elas quem tu és, onde tu moras, a mãe de quem, daquela fofa, e também um pouco da tua história ligada ao luto, por favor. Boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês. Foi um convite muito especial que a Dai me fez. Tenho um carinho enorme por ela. E assim que ela me contou a história dela, depois de ter acontecido tudo que aconteceu comigo, aquilo me trouxe um quentinho para o coração, porque é comum a gente querer se aproximar de histórias que nos identificam com o que a gente está vivendo, né? Parece que nos faz ver quando a gente está naquele momento tão difícil que alguém venceu e que a gente pode vencer também. Então, por isso que hoje eu consigo falar sobre esse assunto, né, com o meu coração mais leve, mais tranquilo, porque eu sei que pode ajudar muitas pessoas, como também me ajudou. Inclusive, eu tenho uma amiga aqui na sala que foi uma amiga que perdeu o marido também, e ela criou um grupo, né, na época, e assim, tinha feito muito pouco tempo que eu tinha acontecido tudo, e esse grupo me ajudou. Então, é uma honra estar falando sobre isso, porque é um assunto que a gente precisa, às vezes, sabe, ouvir. Então, eu vou falar um pouquinho sobre eu, Mariana, né, eu tenho 35 anos, sou joinvilense, moro, né, em Santa Catarina, nasci em Joinville, cresci aqui, nunca me mudei. E sou filha de pais separados, divorciados, e eu tinha uma base familiar um pouco desestruturada, então eu não sabia muito bem como era uma família. Eu não tinha noção de como era uma família, uma vida a dois, eu nunca tive isso dentro da minha casa. Mas eu tinha muita vontade de ser mãe, tinha muita vontade de ser mãe, isso era uma coisa muito forte dentro do meu coração. Eu não sabia como que eu seria mãe, né? Quando eu era muito jovem, já tinha esse desejo. E em um certo momento da minha vida, eu já era uma profissional já conceituada, eu trabalhava no banco, eu era bancária, trabalhei muitos anos no Bradesco. E um dia, um rapaz apareceu na agência onde eu trabalhava, ele abriu uma conta. E
são coisas que a gente declara, a gente não entende, mas eu declarei em voz alta que eu ia casar com aquele moço. Ele não tinha me visto direito, eu não tinha visto ele direito. No momento que eu falei, foi um pouco de provocação pro meu gerente, que na época ele estava tentando dar em cima de mim, então foi uma coisa assim, ai, uma saída para aquela situação, mas eu falei, eu lembro claramente que eu falei que eu ia casar com o Marcelo. A gente se conheceu, eu lembro que as meninas do banco começaram a fazer aquela força-tarefa para que quando ele fosse na agência ele me visse. E no fim nem precisou, porque nas redes sociais a gente acabou se conectando e a gente começou a se falar. E ele também declarou do outro lado que ele ia casar comigo. Então, assim, foi uma história bem rápida. A gente começou a se encontrar e depois que a gente se encontrou, a gente nunca mais se separou. Em 5 meses ele me pediu em casamento. 11 meses estávamos morando no nosso apartamento, compramos juntos, com muito esforço, né? Os dois trabalhando, os dois fazendo acontecer. E ele foi desarmando tudo que eu tinha de medo de casamento, de uma vida dois, né? Eu tinha muito medo, achava assim que um casamento seria sempre uma coisa muito pesada, repleta de frustração, medos, inseguranças. E ele foi desarmando tudo aquilo com o carinho dele, com o amor dele, com o respeito que ele tinha por mim. A gente se casou em 2018. É, não íamos nos casar na igreja, mas lembro que eu falei, na época eu frequentava a igreja católica, eu falei assim, eu vou lá conversar com o padre para ele dar a bênção pra gente. E o padre falou, não, se vocês não são casados, vocês vão casar na igreja. E a gente casou numa quarta-feira porque eu queria pegar atestado de casamento para viajar. A gente foi para Europa e fizemos um mochilão lá bem gostoso. E assim a gente começou nosso casamento, nossa vida dois. Marcelo sempre foi assim uma inspiração para mim em tudo. Ele sempre foi a pessoa que me motivava, a pessoa que me acalmava, a pessoa que eu sempre falo, né? Ele era minha calmaria em meio ao furacão que era a minha vida até então, né? Os meus pais são de idade, sempre estavam, eu sempre estava apagando o incêndio dele, sempre socorrendo os dois, porque eu sou filha única e um em cada casa, aprontando de um lado, aprontando de outro, e eu no meio daquilo, e eu sempre, Marcelo, o que que eu faço? E ele, calma, respira, vai dar tudo certo, a gente tá junto. E foi assim. Então, nosso casamento foi uma bênção, ele era meu melhor amigo, minha paixão, meu amor, eu era perdidamente apaixonada por ele por mim. Eu lembro muitas vezes ele falava assim: Amor, tu tem noção que o que a gente tem, poucas pessoas têm, que é essa questão de se apaixonar todos os dias pela mesma pessoa? E eu não, eu juro pra vocês que eu achava que aquilo era comum, o que eu sentia por ele, o que ele sentia por mim. E quando aconteceu tudo, eu percebi que não, porque daí eu escutava de amigas minhas que a gente tinha vivido coisas que elas, que estavam 20 anos casadas, 30 anos casados não tinham, né? Então, realmente foi, assim, um presente de Deus, a vida do Marcelo para mim. O luto, ele começou, né, no dia 25 de agosto de 2023. O Marcelo, ele tinha a profissão dele, mas ele amava a pesca submarina, que é a pesca de pescar peixes grandes em alto mar, né, em alta profundidade. Então, ele fazia isso há muitos anos como hobby e não como profissão. Desde quando a gente namorou, começou a namorar, no final de semana a gente ia para a praia para ele fazer essa pesca. Eu ficava em casa, na areia, orando por ele e ele no mar. Até que eu comecei a ficar muito segura, muito tranquila, porque era uma coisa que ele fazia direto, né? Desde pequenininho, tinha vários cursos. E o Marcelo colocou na cabeça que ele tinha que treinar, né, a prática da natação, da apneia. Então, ele se associou a um clube aqui em Joinville, onde ele fazia os treinos todos os dias. Ele era uma pessoa muito disciplinada. Então, ele acordava às 5h30 da manhã, descia com o nosso cachorrinho e ia fazer a natação. E em 2020, eu engravidei em plena pandemia, eu descobri que eu estava grávida, bem naquela semana do lockdown. E eu queria muito ser mãe, né? Como eu falei ali no começo, era uma coisa assim que eu queria muito. E final de 2020 a Marina nasceu, né? E serviu assim como tem muitos casais que se abalam no casamento. A gente se fortaleceu muito, porque eu me apaixonei mais ainda por ele, por aquele paizão, sabe? Que
acordava junto para tirar a criança do berço para colocar no meu colo, depois tirava do meu colo. Então, assim, por mais que ele trabalhasse cedo no outro dia, ele sempre acompanhou todas as mamadas dela, tudo. Ele chegava em casa, meu Deus, amor, eu tive uma ideia. Eu já sei como a Marina vai dormir. Eu vou enrolar ela num pano, eu vou fazer um charuto e ela vai dormir essa noite. Ou eu vou fazer assim, eu vou colocar ela. Agora eu descobri que tem um jeito de balançar que eles gostam, eu vou fazer assim. Então ele vinha com umas ideias assim, todo dia, assim, para o nosso bem-estar, né? Então eu me apaixonei ainda mais por ele como pai. Ele era uma pessoa extremamente positiva, aquele tipo de pessoa que onde ele chegava, as pessoas queriam ouvir ele. Ele era sempre um motivador, apoiador de todos os sonhos de todo mundo. Então ele era aquela pessoa agradável demais. E, como eu estava falando, ele acordava muito cedo para fazer natação todos os dias. E ele acabou tendo uma lesão na coluna, assim, nadando, e ele precisou parar de fazer o movimento da natação. Mas ele não parou de ir. Então, o que que ele começou a fazer? Ele começou a fazer a prática da apneia, que eu não sei se vocês sabem, a prática de você ficar sem respirar, né? Então, ele fazia isso embaixo d'água. A prática da apneia é uma prática esportiva perigosa, porque ela precisa ter um controle de tempo, alguém controlando o seu tempo, porque é comum o seu cérebro apagar embaixo d'água. Mas como o Marcelo era muito experiente, fez isso a vida toda, assim, né? Eu nunca precisei ficar preocupada, porque para mim, ali no clube, né, com tanta gente, ele tinha os amigos dele que faziam natação naquele horário. Mas um certo dia, que foi dia 25 de agosto, eu tinha acordado, né, colocado minha roupa para começar meu dia, tinha cuidado da minha filhinha, ela tinha 2 anos e 9 meses, um dia normal. Ele já tinha saído de casa, né, não tinha visto. Eu fui colocar minha filhinha na cadeirinha do carro, o meu telefone tocou e era uma ligação via Instagram do amigo dele, que fazia natação com ele. Gente, eu não sei se vocês já passaram por isso, assim, de uma notícia que você não precisou ouvir a notícia, mas você já identificar que era uma notícia ruim. Às vezes, nem uma notícia tão ruim, mas, assim, aquele sentimento, né? E na hora que eu atendi, eu já sabia, pelo horário, era o horário que eles estavam se encontrando, que tinha acontecido alguma coisa. Eu atendi, e o Luan, que era o amigo dele, ele estava chorando de soluçar. E ele falou assim: Mari, aconteceu um acidente com o Marcelo hoje, e eu preciso que você vá urgente para a Unimed. E Deus operou um milagre aqui, mas o caso dele é muito complicado. Gente, assim, ó, eu não sabia o que tinha acontecido, porque ele não quis me dar maiores informações. Eu só, assim, entrei em estado de choque na hora, né? Mas eu precisava dirigir. Eu estava com a Marina ainda, no carro, e eu precisava deixar ela na escola para poder voltar para poder ir para a Unimed. E eu lembro que ela, bem pequenininha, assim, ela falava: Mamãe, o que que aconteceu com meu papai? E na hora, assim, eu não tive filtro, sabe? Quando, para esconder algo dela. Naquele momento que ela me fez aquela pergunta, eu voltei, né, na minha consciência e falei: Filha, tá tudo bem com o papai, a mamãe só tá nervosa, vai ficar tudo bem. Mesmo a gente sabendo que, né, tinha acontecido algo, a gente tem a nossa maternidade muito forte, né? Eu coloquei ela na recepção da escola, nem consegui levar ela até a sala, fui correndo para a Unimed. Quando cheguei na Unimed, ele tinha acabado de chegar, né, no hospital, assim, o SAMU tava lá e eu fui correndo, era um dia de chuva, eu deixei o carro bem longe, que não tinha vaga, e vim correndo. E a paramédica, quando ela me viu, ela percebeu que eu era alguma coisa do Marcelo e ela me perguntou, e eu falei que eu era esposo. E eu lembro dela me ter pego no meu braço, assim, e falado assim, olhando nos meus olhos: eu preciso que você seja muito forte. Porque o que a gente sabe é que o Marcelo ficou de 15 a 20 minutos embaixo da água, já sem oxigênio, né, numa parada cardiorrespiratória. E depois que tiraram ele, mais 36 minutos até reanimar ele. Então, para a medicina, o Marcelo não vai sobreviver. Gente, então, assim, naquele momento começou, né, o meu luto. Eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Eles já me permitiram entrar naquela parte onde ele tinha entrado. Eu lembro que ele estava, assim, molhadinho ainda da piscina, sabe, com a sunga.
com o cabelo molhado, assim, para trás, do jeito que ele sempre gostava, né? Ele tava bem bonito, assim, mas tinha acabado de acontecer e ele tava assim com todo entubado já e com uma com uma manta térmica. E eles me trancaram numa sala e começou a chegar muitas pessoas queridas, que Deus, ele acho que cuidou disso tudo, sabe? Mandou os melhores amigos dele para ficar lá comigo, mandou algumas amigas minhas, algumas pessoas, e a gente não estava entendendo exatamente a gravidade até que a médica da UTI veio conversar com a gente. E ela foi muito dura, assim, eu acho que eu sempre falo, né, quando eu tenho alguma amiga médica, um amigo médico, eu falo assim, você tem duas opções, porque você vai estar sempre na memória da pessoa que está recebendo uma notícia. Você tem a escolha de dar uma notícia triste, mas com carinho, ou você tem a escolha de dar uma notícia triste totalmente fria. E ela escolheu dar a notícia sem sentimentos para mim. Eu lembro que eu estava assim na porta, né, com os amigos dele, assim, e ela sentou de meia bunda numa maca nos fundos daquele quarto, bem longe de mim, assim, bem longe, e ela falou assim, olha, eu vou falar o que eu recebi. Eu recebi um paciente que estava praticando apneia, provavelmente ele ficou 20 minutos embaixo da água, mais 36 minutos até reanimar, ou seja, quase uma hora. Então, assim, as próximas horas a gente está esperando a morte cerebral desse paciente. E assim, gente, ali foi como se eu tivesse perdido meu chão, né? Como se eu tivesse perdido os meus sonhos de família, da minha filha, como o futuro que ela teria, que eu sempre falava, meu Deus, a minha filha é muito abençoada, porque ela tem um pai que ama demais ela, uma mãe que ama demais ela, e uma família estruturada, tudo certinho, né? E aquilo, assim, meu, tirou meu chão, os meus sonhos profissionais, porque ele era minha base, meu mentor. Mas, Marcelo ainda viveu 10 dias na UTI, viveu 10 dias, e foram os 10 dias, assim, que eu pude, ter é, muitas experiências, gente, muitas experiências, porque naquele momento que tu tem um laudo totalmente negativo, ao mesmo tempo tu se agarra numa fé que tu nem sabe explicar de onde vem. É uma fé assim que ela é acima da ciência, sabe? Então, até o último dia dele, eu acreditava que ele ia sobreviver. E eu tive muito tempo, né, para ressignificar muitas coisas. Eu tive conexões muito especiais com os pais dele. Eu pedi perdão para a família dele, por mais que eu não tivesse feito nada. Eu pensava, se tem algo, né, que não está favorecendo a partida do Marcelo, já que, né, os médicos, eu quero assim, que a gente fique na maior bênção, na maior paz aqui para que ele possa ter essa partida, né, bonita e especial como ele merecia, né? E eu lembro que um dia meus cunhados, eles tinham vindo dos Estados Unidos no dia seguinte, assim, que era a irmã do Marcelo, que era a melhor amiga dele, e o cunhado, o esposo dela, tinham vindo para cá e eles acompanharam a gente nesse processo todo, né? E eu lembro que teve um dia na UTI, acho que era o sexto dia do Marcelo na UTI, e eu lembro que eu não quis entrar no horário de visita, não quis entrar, porque me deu um sono tão grande, eu não tinha ido para casa assim, dormir, sabe, comer, ficar sozinha, sempre aquela vucu-vucu. E eu senti um sono, gente, uma coisa assim, eu falei, eu vou para casa, eu não vou entrar no horário de visita. E passou assim uns 40 minutos, o meu cunhado interfonou aqui no meu apartamento. E só quem passa por isso sabe o que é esse sentimento, assim, de você estar esperando, né, uma notícia muito triste. E ele pediu para entrar e ele falou, Mari, de 3 testes que o hospital é obrigado a fazer de morte cerebral, 2 já confirmaram que o Marcelo não tem mais vida, né? Então a gente só está esperando o último. E foi mais um pedacinho, né, daquele sofrimento, daquele luto. Até que no dia 4 de setembro, aniversário da irmã dele, foi confirmado a morte cerebral dele. Então, naquele dia, a gente entendeu que realmente não tinha mais o que fazer. O Marcelo já não estava mais entre nós. E, ao mesmo tempo que tu
perde teu ar, tu sente um alívio pela pessoa também que estava ali sofrendo, lutando e sem nenhuma perspectiva dele ficar bem, né? Se ele sair, se ele vivesse, ele nunca mais ia piscar um olho, ele nunca mais ia mexer nenhuma parte do corpo dele. E ele não merecia isso. Ele era cheio de vida, ele era um atleta, ele era uma pessoa que não parava quieto. Então, eu acredito que Deus fez o que tinha que fazer. E Mari, depois disso, gente, assim, começou o meu processo de buscar ficar bem diante daquilo tudo. Eu tinha uma filhinha de 3 anos, né? Eu não tinha muita rede de apoio, porque os meus pais são bem de idade, eu que tinha que visitá-los, mesmo no luto, eu tinha sempre que procurá-los. E na época, a minha sogra e meu sogro tentaram me ajudar, eles se mudaram aqui para Joinville. Mas eu acho que era tanto sofrimento, assim, sabe? Era tanta. Era eles que tinham perdido esse filho amado, eu tinha perdido, e daí a Marina no meio disso tudo, ninguém mais sabia quem era o papel de quem, sabe? Então ficou tudo muito bagunçado, e daí em setembro ele faleceu, dezembro eu e minha sogra e meu sogro, a gente chegou à conclusão que dali em diante eu ia cuidar dela sozinha, né, com a ajuda deles apenas quando precisasse num final de semana, e eles voltaram para a cidade deles. E, e foi assim. Quando deu um mês e uma semana, eu lembro que até um mês e uma semana, não sei se alguém aqui da sala viveu um luto próximo, assim, né, dentro de casa, mas eu não tinha vontade de tomar banho, não tinha vontade de tomar banho, gente. Eu sou extremamente vaidosa. E eu usava sempre a mesma roupa. Era um conjunto preto. E eu vivia usando ele, sabe? Eu usava ele todo dia, assim, que era um conjunto bem confortável, não precisava ficar pensando que roupa. Então eu tirava ele, colocava ele na máquina, depois colocava ele de volta. E quando deu um mês, uma semana, um tio muito amado meu, ele me ligou, ele sempre estava me ligando todo dia, mas um dia ele falou assim: eu preciso que você volte a fazer o que você amava fazer, porque isso vai te ajudar a sair da onde tu tá hoje. E eu lembro que eu falava assim, tio, eu não tenho coragem de aparecer nas redes sociais, eu não tenho coragem de estar falando sobre o que eu vendo, sobre o que eu trabalho, porque parece que eu não tenho direito de voltar à vida depois que eu perdi ele, que era tudo pra mim, né? E esse meu tio, ele falou assim, tu tem que voltar, tu tem que começar, as pessoas estão esperando por isso, assim, tu tem que fazer isso. E para quem não sabe, né, eu sou o líder dentro da Doterra, eu tinha começado a ter uma equipe, um número bem considerado de pessoas, então eu estava liderando muitas pessoas, eu liderava uma média de umas 250 consultoras, e nós tínhamos, eu e ele, tínhamos feito um combinado. Então, ele fazia toda a parte de cuidado com a Marina, nos horários que ele estava em casa, para eu conseguir focar. Então, quando aconteceu o acidente, eu estava numa fase de ascensão no meu negócio. Então, eu comia na frente do computador, ou eu não comia, e eu ia dormir muito tarde. Né, eu focava muito no trabalho, era uma coisa que ele queria muito que desse certo, que ele via, né, como eu era feliz. Então, quando aconteceu, eu estava muito feliz no meu trabalho, né? E daí, quando deu um mês, uma semana, e depois desse chacoalhão do meu tio, eu voltei, a fazer isso de volta, né? Voltar com as minhas atividades. E eu lembro que eu fazia muitas reuniões, com um final da reunião chorando, porque todos os dias eu chorei até os 9 meses da partida dele, eu chorei todos os dias. E durante o dia, eu tinha meus picos. Então, assim, de repente estava tudo bem, né? Às vezes a gente conseguia até sorrir, ser feliz naquele dia, e daqui a pouco um misto, assim, de lembrança, o que que eu vou fazer agora? Meu Deus, é verdade que ele nunca mais vou voltar, eu nunca mais vou ver Mari, ele, assim. Era uma. Mari, Pode eu falar, Dai. só queria trazer uma colocação antes de tu entrar nesse case que tanto me inspira de superação, assim, o quanto de amor tem nessa história, não por vocês terem sido felizes juntos, mas por tu entender que o amor incondicional liberta,
sabe? Então, eu quero dizer para todas as presentes aqui que, independente se a perda foi de um bebê, se a perda foi de um companheiro, se a perda foi de um pai, quanto mais amor puro, mais liberdade a gente precisa dar para essa pessoa poder seguir a caminhada dela. Então, para mim, um ponto auge assim da tua fala é quando tu disse mais importante do que ele ficar aqui para me fazer feliz é ele parar de sofrer, né? Ele não merecia isso. Então, claro que às vezes a gente tem mortes repentinas que não têm esse preparo do sofrimento, né? E também queria te dizer que eu não lembrava que eu sou a tua filha adulta, né? O futuro da tua filha, eu desejo que seja tão feliz quanto a minha vida é. A gente tinha conversado isso na viagem, tô toda arrepiada. Aquilo que parece, a Betina maravilhosa tá ali também, perdeu o pai dela quando ela tinha 2 aninhos, a gente faz lindas trocas. E é uma mulher maravilhosa, poderosíssima. E então, assim, quanto a gente está vivendo luto, parece o fim, né? E esse respeito à dor, a esse um mês, esse respeito ao tio que vem e te sacode, né? Porque às vezes a gente pode sentir raiva de alguém que quer nos tirar da fossa, né? E a verdade é que essa pessoa tá vendo que vai dar ruim, porque tu tava viva, né? A tua filha precisa. A Débora Lemos, maravilhosa, tem uma filha que está em processo, né, de desligamento desse plano há algum tempo já, e ela vem se preparando, e ela sempre diz, Dai, me preparei tanto, e agora, ai, dá uma... Claro, óbvio, então, nós todas somos humanas, né, somos todos humanos, tinha um homem na sala, mas é sobre isso que Cristo nos ensinou, né? Sobre amor incondicional, sobre respeito ao ciclo de cada um. Então, segue aí a tua linda história, mas eu precisava já te dizer o quanto eu te admiro e o quanto eu confio na felicidade, que está por vir, tá? Eu sei que tu te realizou muito com o Terra, mas eu quero te dizer que eu te vejo casada de novo, eu te vejo mãe de novo, eu te vejo com permissão cada dia mais para construir uma nova família, porque foi uma linda família. Mas quando ele parte, aquela família se desconstrói e abre espaço no tempo, né, que tu abri, óbvio, para uma nova história, né? A minha mãe escolheu não casar de novo, mas hoje a gente sente, lamenta por ela ter vivido por nós e para nós, porque nós todos temos as nossas famílias e ela tá sozinha, né? Então, tem todos nós, óbvio, mas é diferente de ter alguém dentro de casa. Então, eu desejo do fundo do meu coração que todas que perderam maridos limpem essa dor no tempo de cada uma, mas escolham encontrar um novo amor. Enquanto estivermos na Terra, estamos aptas a viver o amor, a viver a companhia, tá? Vou te deixar falar de novo. Segue teu caminho. Que lindo, Dai. Obrigada. Obrigada de verdade, de coração. Eu lembro claramente do dia que a gente conversou sobre isso e eu fiquei assim, ai, que bom, porque a Dai realmente passa essa alegria, essa felicidade, é isso que eu espero, né, do fundo do coração para Marina, né? E para todo mundo que perdeu assim um pai ou uma mãe. É, então, naquele momento, gente, quando deu um ano, um mês e uma semana, eu lembro que foi a primeira vez que eu abri meu computador. E eu sempre falo para as meninas, né, que trabalham comigo, para os meninos, eu falo assim, gente, se vocês querem que o negócio de vocês aconteça, criem o hábito de abrir o computador de vocês, de ver o movimento de vocês todos os dias, olhar os números todos os dias, né? Porque a gente não pode simplesmente abrir o computador no primeiro dia do mês e no último dia do mês, a gente precisa acompanhar, né? Então, aquilo ali para mim nunca tinha me passado pela cabeça, né? Eu ficar tanto tempo sem abrir o meu computador. E eu lembro o dia que eu abri a sensação, sabe? De abrir assim. E ali eu comecei com choro, né? Ali eu comecei com sofrimento, mas eu me agarrei muito, gente, no trabalho.
me agarrei muito no que eu queria que a Marina tivesse, eu não queria que ela perdesse nada do que o pai dela pudesse oferecer. Então eu pensava, gente, não sou vítima disso. Eu não vou ser vítima dessa história. Eu vou dar a volta por cima. Eu sei que Deus não quer me ver infeliz aqui nessa terra. Então eu vou fazer o possível e o impossível para que eu volte a sorrir, para que ela sorria muito e para que eu seja testemunho de uma história de superação. Então, por mais que no começo é difícil, eu acredito que se você tiver um motivo, um propósito, seja um propósito profissional, seja um propósito, um sonho, né, que você consiga imaginar aquilo tudo de novo, sabe? Colocar aquilo como meta na sua vida e fazer as coisas acontecerem. Eu lembro que até 2000 ele faleceu em 2023, né, em setembro, então até a virada de 2024, eu não estava conseguindo ainda sonhar, mas eu sabia que eu continuar era motivo das pessoas continuarem a sonhar, né? Tanto a minha filha quanto os meus futuros sonhos. Então, eu continuei, né? E daí, na virada de ano, a Dai talvez até consiga entender um pouco mais, mas assim, me trouxe muito assim. Tá, ele partiu em 2023, eu fiz a despedida dele, né? A gente jogou as cinzas dele no mar como ele queria, pertinho do aniversário dele, que era finalzinho que era em dezembro. É, na virada do ano, eu não fiz aquelas metas de 2024, mas quando virou o ano, eu pensei assim. Gente, esse ano vai ser um ano de reconstrução na minha vida. Vai ser um ano de reconstrução. Aí eu comecei a ter mini metas. Então, eu coloquei metas para eu fazer algum passeio com a Marina. Então, em março, eu fiquei 10 dias na casa de um casal de amigos meus, que são meus amigos há 20 anos. Então, eu sou amiga deles quando eles tinham começado a relação dos dois. Eles têm uma filhinha já de 12. Então, é uma família, assim, que eu vi começar, né, como casal. E eles eram meus amigos, amigos do Marcelo. Eu fui para Brasília, fiquei 10 dias na casa deles. Depois, eu coloquei uma outra meta, né, que eu iria levar a Marina para o Chile, que era um país que eu e o Marcelo queríamos ir juntos. Ele viajava a trabalho para lá, mas eu não conhecia. E eu falei, meu Deus, eu vou convidar uma madrinha, né, alguém para ir junto. E se alguém for, eu topo. E ninguém foi, ninguém quis. E eu falei, meu Deus, o que que eu faço, né? E eu fui, ela tinha 3 anos e meio, foi eu e ela sozinha para o Chile, e foi uma experiência maravilhosa. A gente estava lá quando deu um ano do falecimento do Marcelo. Foi no dia que a gente conheceu a neve, ele adorava a neve. E eu lembro, assim, que eu não quis falar para Marina que tinha dado um ano que o papai dela faleceu. Mas num momento lá na neve, ela olhou assim para mim. A gente tinha parado num deck assim para dar uma descansada. E na hora eu tinha pensado nele, sabe? Eu olhei assim para aquela neve, para aquele sol lindo que tava lá e eu falei assim, pensei comigo assim, né? É, Deus, obrigada. Obrigada por ter me dado ele, sabe? Por esses quase 8 anos juntos, por ter sido tudo tão rápido, né? A gente se conheceu, a gente se apaixonou, a gente noivou muito rápido, porque a gente tinha pouco tempo juntos. Hoje eu entendo, assim, essa segurança que eu senti, esse amor avassalador que eu senti por ele, né? E tudo que a gente construiu tão rápido foi porque tínhamos pouco tempo nessa terra. Ele era muito intenso em tudo, em tudo. E na hora, assim, eu senti uma presença, assim, sabe, de Deus, assim, naquele momento, uma coisa, assim, tão especial. E ela olhou para mim e falou assim: Mamãe, eu tô com uma saudade do meu papai. E ela não sabia que era naquele momento, né? E eu falei, filha, então vamos fazer uma oração pro papai, ele vai sentir. Da onde ele tá, ele vai sentir a nossa oração. E eu me ajoelhei ali, né? Segurei a mãozinha dela, a gente fez a nossa oração e foi assim muito especial. A gente desfrutou muito dessa viagem, sabe? Foi uma coisa assim que veio muito na minha mente, sabe? Que a Marina não iria perder as coisas que o Marcelo poderia proporcionar, porque ele sempre foi a pessoa que falou inglês, falou espanhol, viajou o mundo. E eu sempre fui a pessoa que ia nas costas dele, porque eu não falava inglês, não falava espanhol, e eu pensava, meu Deus, esse guri vai levar a Marina pelo mundo aí, vão fazer muitas aventuras. E esse medo dela perder tantas coisas me veio também, né? As oportunidades, se eu ia conseguir manter a mesma realidade financeira.
E para vocês terem uma noção, quando ele partiu em setembro, dia 25 de agosto foi o dia do acidente. Dia 25 de agosto eu recebo o meu cheque da Doterra, né? Todo dia 25 a gente recebe o cheque. E dia 17, um pouquinho antes, a gente já sabe quanto vai ser. E eu lembro que, né, a minha renda ela foi crescendo, assim, né? Eu fiquei batalhando para ela crescer. Então, por um ano e meio ali dentro de Doterra, eu ganhava muito pouco, perto do que eu já ganhei no passado, né? E eu lembro que ele falava assim: calma, quando a gente estudou esse modelo de negócio, a gente sabia que tinha que ter pelo menos uns 2 anos de plantio para tu começar a aprender a trabalhar com isso, para isso começar a fazer sentido e dar resultado. Então, quando der 2 anos, a gente senta e vê, né? E antes de 2 anos, começou a crescer. Eu lembro que em um certo momento eu mostrei para ele, assim, né, que tinha duplicado de um mês para o outro. E ele olhou para mim e falou assim: Tu tem noção que não existe um outro meio, um outro modelo de negócio, né? Nenhum outro, nenhuma empresa vai te pagar um aumento salarial de um mês para o outro, assim, que seja 100%, né? Então, ele foi, assim, vibrando com cada crescimento, com cada passo, com cada conquista. E eu lembro que ali no dia 17 de agosto, quando veio minha bonificação, tinha dado uns 20% a mais do que ele ganhava. E ele ganhava muito bem. E eu lembro que ele escreveu assim, né, gente? Desculpa o perdão da palavra, mas ele falou assim: Tu é foda, amor. Eu tô muito orgulhoso de ti. Tu é incrível. E a Doterra, eu trabalho na Doterra, né? A Doterra, eu tinha participado de um treinamento uns meses antes de tudo isso acontecer, em Floripa. E a dinâmica que os líderes tinham pedido é que o ente mais querido, né, fizesse uma carta para a pessoa que estava participando desse treinamento. E eu não sabia de nada. Gente, a carta que ele me fez, eu vou dizer para vocês, eu acho que depois da minha filha, eu acho que essa carta foi o maior presente que eu já ganhei na vida. Ela é uma carta, assim, que agora, que já fez um ano e meio, eu já consigo ler ela sem me desidratar. Mas eu cheguei a ligar para o líder, né, que foi o LR que fez essa dinâmica, e eu falei para ele assim, LR, tu tem noção, né, ele estava lá no velório do Marcelo. Falei, tu tem noção do presente que tu proporcionou para mim, do meu marido falar que ele conseguiu me amar ainda mais, vendo o meu brilho no olhar, fazendo o que eu amo, que ele sabe que nada é impossível para mim, porque eu sou a pessoa mais determinada que ele já conheceu na vida. E ele pode descansar tranquilo, que ele sabe que nunca vai faltar nada para mim, para Marina. Tudo isso estava na carta. Então, exatamente isso, gente, aconteceu, né? A do Terra hoje me proporciona uma renda maior do que a dele, né? Eu não precisei mudar meu padrão de vida. Eu trabalho bastante, eu é, é, amo o que eu faço, até porque esse trabalho bastante, essa ocupação, ela faz com que eu consiga me distrair muito, né? Consiga me realizar muito como profissional, eu consigo me sentir orgulhosa de mim, e eu acredito que no futuro a Marina também vai ter esse orgulho de mim. Eu realmente usei a Doterra como o escape que eu precisava para seguir, né? Eu me conectei muito com Deus também. Deus foi, assim, a minha conexão principal. E depois disso, né, a Marina e o trabalho. Então, hoje eu me sinto assim uma pessoa feliz novamente, né? Eu já posso dizer que eu já sou feliz de novo, né? Eu consegui achar pequenas alegrias em todos os dias da minha vida, mesmo com a falta dele constantemente, ele sempre vai ter um espaço enorme dentro do meu coração, mas eu entendo que ele tinha a evolução dele já completa. Ele era uma pessoa diferenciada. Quando eu falo dele, para qualquer pessoa que conheceu ele, as pessoas elas falam exatamente. O Marcelo já era uma pessoa especial, pronta. Ele era tão amado que no dia da despedida dele foram mais de 500 pessoas, mais de 40 coroas.
A gente recebeu homenagem de tudo quanto é país, porque como ele trabalhava numa multinacional e atendia América Latina e trabalhou muito com o pessoal da Europa, Japão, eu recebi ligações de pessoas de fora, recebi mensagens. E isso é, assim, prova que ele era uma pessoa, assim, um presente de Deus, sabe? Aquela pessoa que Deus colocou, assim, na vida das pessoas para deixar um legado. E eu levo isso comigo, sabe? Eu falo para vocês que hoje o que a gente tem hoje é uma dádiva. Eu agradeço todos os dias. Até queria mostrar para vocês, eu tenho um caderninho de gratidão. Quando eu não consigo fazer de manhã, que eu tenho minha pequenininha, né? Ela tá com 4 anos hoje. Eu faço na hora do almoço, quando eu tô sozinha, ou em qualquer momento que eu tô sozinha. Eu agradeço 10 motivos por eu ser feliz hoje. Pode ter sido o dia mais desafiador, caótico, mas eu começo meu dia, né, agradecendo. Então eu agradeço por as coisas mais simples que vocês podem imaginar, porque para mim a morte me ensinou sobre isso, sobre o presente que é a vida. A gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui na Terra, a gente não sabe quanto tempo as pessoas que a gente ama têm aqui na Terra, mas a gente pode ser feliz no hoje, pode ser grato no hoje, pode, sabe, um sorriso da pessoa que tu ama, um abraço da pessoa que tu ama, uma palavra, um cafezinho com uma amiga, uma ligação para aquela pessoa que tu não vê há tanto tempo. E para finalizar, assim, uma coisa que eu aprendi muito com isso. Sempre que alguém me convida para alguma coisa, eu falo sim. Sempre. Sabe? Eu quero, Mari, eu quero tomar um café contigo. Eu dou um jeito, porque a gente não sabe quando vai ser a última vez daquela pessoa ou a nossa última vez. Então, eu tento aproveitar ao máximo a minha vida hoje, né? Com todas as limitações que às vezes parece assim que a gente tem, né? Eu sei que tá todo mundo correndo, eu sei que tá todo mundo muito envolvido com muita coisa, o mundo tá muito acelerado. Mas quando a gente sai daqui, quando a gente parte desse mundo, a gente não leva nada, a gente só leva os momentos, a gente só deixa os momentos, né? Então, queria muito deixar essa mensagem para vocês, sabe? Da vida, do presente que é a vida. A vida é incrível. Então, a gente tem ela hoje, a gente tem ela para desfrutar. Eu quero que vocês desfrutam como se fosse a última vez mesmo, como se fosse o último dia. Como seria, né? Se fosse o último dia, a gente ia aproveitar muito, a gente ia ligar para quem a gente ama, a gente ia abraçar quem a gente ama. E então eu queria deixar isso para vocês, Dai, hoje. Ah, que lindo! Mari, nesse grupo aqui, né, nós estamos entre 28 pessoas, assim, muito, muito lindo. Nem todo mundo conhece do Terra, nem todo mundo sabe o que é do Terra. E então eu gostaria que tu comentasse um pouquinho quais olhos te apoiaram nesse processo de luto. Nós temos aqui, a Jana colocou ali nos comentários que ela perdeu o bebê dela no nascimento, né? Faz 8 meses, então receba, né, Jana, o meu abraço, assim, o nosso abraço coletivo. Cada um tem uma história, assim, quando eu fui convidando, a pessoa me agradeceu, bah, perdi minha mãe faz tanto tempo, bah, não consigo aceitar. Então, saibam que essa egrégora que a gente forma quando se reúne para falar de um assunto, ela é curadora. Tem muito amor na história da Mari, tem muito amor na minha história, tem muito amor em cada lar que vocês residem, tá? E eu queria te dizer, Mari, antes de tu falar dos olhos, que faz 40, vai fazer 40, dia 30 de abril, aniversário da minha mãe, vai fazer 42 anos que meu pai faleceu. E faz esse tempo que eu escuto boas histórias do meu pai. Ele não foi assim um homem tão perfeito quanto o Marcelo, ele teve várias tretas que eu também escuto, mas até hoje alguém me encontra e diz: Nossa, o teu pai tinha uma alegria, o teu pai estalava minhas costas como ninguém, o teu pai era isso. Então, assim, é muito legal quando a gente vê. A Betina teve uma experiência assim quando ela Ah, entrou na calma. Câmara de Vereadores, Hã? sei lá. Calma, calma aí.
sei lá quem, depois se você quiser compartilhar, falou, claro, teu pai, não sei quem. Então, assim, isso nos mantém vivas, tá? Às vezes as pessoas têm receio de falar, ai, vai lembrar. Então fala, conta, pede que as pessoas contem histórias, porque é muito valioso a gente tomar consciência da força que tem em nós. Os nossos pais vivem em nós, tá? E o Marcelo vai viver para sempre no teu coração, no coração dela e de todos os familiares. Nos conta um pouquinho, quais olhos te apoiaram, como que do Terra, além do negócio que eu já entendi que, né, foi o grande presente de Deus, a grande resposta à tua oração do padrão não cair, porque era um padrão muito elevado e um padrão que exigia línguas que tu não tinha, um padrão que exigia um gabarito lá, um currículo é a palavra, que tu não tinhas e do Terra não precisou disso. Do Terra precisou do teu amor de ajudar pessoas, de liderar pessoas. Então, nos conta um pouquinho para quem ainda não conhece do Terra, quais olhos te apoiaram nesse caminho? Sim, Dai. A minha primeira experiência com os olhos para depressão foi um pouco antes, né? Quando eu conheci doTERRA foi com 1 ano e 2 meses da vida da Marina. Então, comecei a usar ali os óleos antidepressivos, que eu passei por um processo de depressão pós-parto tardia. Então, os olhos, eles me ajudaram muito. Eu lembro que quando aconteceu o falecimento do Marcelo, muita gente perguntava assim: tu tá tomando medicação para dormir? Tu tá tomando medicação para acordar, para ficar bem, né? E eu falava: não, gente, eu não tô tomando, eu não vou tomar. Eu tô só não, eu tô tomando os meus olhos e utilizando os olhos. Eu utilizei sem parar o Frank Sense, daí usei a ingestão dele, tá? Todos os dias, 2 vezes ao dia, 2 gotinhas sublingual e copaíba e os cítricos. Eu fazia uso dos cítricos da forma de inalação, né? O tangerina, o bergamota, o lemon, os óleos cítricos, eles trazem alegria, né? Eles melhoram o nosso humor. E o frankincense, ele é o óleo com a maior frequência energética. Então, ele vai elevar a tua frequência, ele vai trabalhar o teu sistema cognitivo junto com o copaíba. Então, eu não parei os óleos, né? Inclusive, intensifiquei. Um outro óleo que me ajudou muito foi o Console. Ele é um blend indicado para o luto. Eu nunca tinha usado ele, mas quando aconteceu, eu pedi esse óleo. Maravilhoso. Eu sempre tenho ele aqui em casa, porque sempre que alguém perde alguém querido, eu dou de presente esse óleo, porque eu penso, meu Deus, como ele me resgatou em dias assim, que eu estava no fundo do poço. Então, assim, eu penso muito nisso, sabe? Se alguém pudesse receber um óleo que pudesse te ajudar, te elevar num dia difícil, né? Num momento como esse, eu sempre tenho aqui. Ontem eu fui no velório de uma pessoa muito especial de um tio que me criou, né? Ele não era meu tio de sangue, mas como se fosse, né? Eu levei na bolsa, fechadinho, o console, entreguei para minha tia, né? Que perdeu o marido 42 anos juntos, né? Extremamente apaixonada por ele. E eu falei, tia, esse óleo que você vai usar 3 vezes ao dia e você vai sentir como se fosse um abraço de uma pessoa que você gosta muito, né? Uma filha de nós, né? O meu abraço da filha. E ela abriu assim, já passou e, né, e já se interessou assim. Então eu faço utilização deles até hoje, né? Eu não parei. Tem gente que fala, meu Deus, como tu é elétrica, como é que tu consegue dar conta de tudo que tu dá, né? Eu faço muita coisa no meu dia. Eu sou eu sou bem realmente, as pessoas pensam assim, meu Deus, ela é toda calma. Não, eu sou bem elétrica. Os olhos me ajudam muito, porque são muitas atividades mesmo no meu dia. Eu cuido dela sozinha, né? Ela tem 4 anos. Eu trabalho, lidero uma equipe grande, faço meu atendimento com os meus clientes, me cuido, vou para academia, né? Cuido dos meus pais que são de idade, tenho minha vida social, porque eu voltei a ter vida social. Então, gente, eu uso óleo à torta direita, mas o que eu não fico sem, tá? Eu indico para todas as pessoas que estão passando pelo luto. Frankincense, copaíba, um cítrico potente, né? E o Balance ou o Console, né? O Balance e o Console, eles têm uma indicação bem parecida, então um ou outro, assim, já é o suficiente. O Balance, se a pessoa tem ansiedade, é mais indicado, mas se a pessoa quer um consolo, quer aquele abraço quentinho,
o Consolidador Terra maravilhoso. Esses óleos, eles só quem usa assim consegue entender do que eu tô falando, né? De você não precisar de medicação, de você realmente conseguir sobreviver de novo com alegria, né? Que é o que hoje eu já consigo me sentir alegre novamente. Ai, que gostosura! Eu falei que ia ser maravilhoso. Olha só, o meu compromisso com a Mari era finalizar até as 9, porque ela tem que buscar a filhinha dela, tá? Porque é só ela. Então, ao invés de abrir para a gente fazer uma troca, que vai demorar 1 hora, o que que eu peço, tá? Eu vou ler os comentários para a gente já se conectar com a história de cada uma. E aí a gente vai fazer essas trocas no grupo, ele já tá aberto, tá? Esse é o objetivo, que é que uma ajude a outra até mesmo no privado, tá? Então a Jana foi a primeira que tinha comentado da perda do bebezinho dela ao nascer, tá? A Joyce falou falar sobre o nosso luto é libertador. Mari tem muito orgulho de você, nos representa aí. A Débora falou verdade, só o amor liberta. A Carol disse que lindo, Mari, emocionante, louvo a Deus por sua vida. Aí a Débora falou verdade, a permanência é o presente divino. Que superação! Aí depois a Débora diz, só existe o presente. A Marcela, gratidão por sua partilha, linda tua história. Receba. Meu Deus, não sei o que que eu autorizei aqui. Peraí. Alguma coisa aconteceu e eu autorizei, mas vamos lá. A Alice comentou que história linda, que mensagem, Mari, emocionada, Deus te abençoe. A Rosana perdeu o esposo há 8 meses, recebe o nosso abraço. A Kátia disse superar a perda e libertar eles para serem felizes no outro plano. A Débora disse que a finitude é a única certeza que nos ensina a viver o hoje. E a Carol diz: perdi meu avô em 2021 por Covid. Sinto hoje um orgulho muito grande dele, que me deixou um legado lindo. Minha sorte foi que sempre estive disponível para ele. Sempre estive presente e aproveitei todos os momentos. O luto é doloroso. Usei muito console e elevation, foram maravilhosos e ajudaram toda a família a seguir em frente. Que lindo! A Débora diz ele é maravilhoso, eu tenho usado muito ele, tenho ingerido copaíba e olíbano todo dia, usado o console e o lavanda para minha depressão. A Jana disse que toma um remédio para acordar e outro para dormir. Jana, acho que tu vai te conectar conosco na temática do Terra, pelo amor de Deus. E a Mari, tudo bem com os remédios, tá? Mas quando é um para acordar e outro para dormir, tem efeito colateral ainda no corpo. Então, introduzir os olhos e aprender esse estilo de vida natural é o nosso propósito. E a Janete diz: Mari, fosse escolhida para viver uma linda história de amor com esse ser maravilhoso. Podes ter certeza que ele cumpriu a missão dele e se recolheu com o nosso Pai. Ele está vivo entre vocês. Ai, meu Deus, agora entrou muitas. Ele está vivo entre vocês e cuidando muito de vocês. Deus abençoe. A Janete é maravilhosa. Gratidão a cada comentário. Perdi Que o meu filho há lindo. 2 anos e 5 meses, diz a Kátia, o único filho, recebe o meu abraço. Linda história, Deus abençoe, diz a Karen. Radiante, Mari, tudo lindo e inspirador, muitas bênçãos nos outros planos, estão todos bem, cheios de luz. A Marcela diz gratidão pela partilha. Eu perdi meu pai aos 3 anos e a mãe agora aos 43, me sinto um pouco melhor, mas ainda sinto que não me permito viver algumas novas situações. Te ouvir foi muito bom. E a Aldeneide diz: perdi meu pai agora, dia 21, mas estou bem em paz, porque cuidei dele 3 anos e dei o melhor para estar sempre bem. Foi um câncer no reto que no fim avançou para os pulmões. Meninas, eu preciso finalizar porque a Mari tem que ir. Mari, gratidão imensa, o meu coração está cheio de vida. E que nesse encerramento, todos nós elevamos a nossa gratidão, que foi a dica da Mari, pelo nosso corpo, pela nossa vida. E saibamos que não temos a responsabilidade de salvar ninguém. O nosso papel é estar junto quando possível, é dar o nosso melhor quando possível e não abrir espaço para culpa, não abrir espaço. Eu não sei o que ele está me perguntando aqui. Não abrir espaço para dúvida. A gente faz o melhor que a gente pode em cada momento. E isso vai fazer com que a gente viva melhor esse luto,
não dando espaço para dúvidas, para aquelas vozes, porque a gente está numa vibração mais baixa, porque a gente está na dor. Então, elevem, tá? Utilizem os olhos. Quem não conhece, nos contate, para que realmente seja um recurso de apoio que a gente já validou. Então, muito obrigada, Mari. Que Deus te abençoe com uma linda vida, tá? Para ti, para tua pequena e para tudo de maravilhoso que ainda vai se apresentar. Muito lindo, tá? Usem o Obrigada. grupo, ele é nosso, tá? E vamos seguir em conexão. Semana que vem tem uma nova convidada e uma nova história bem linda. Beijo, Obrigada, grande pessoal. Beijo. beijo. Beijo, beijo. Vida para Beijo, vocês todos. Um beijão. beijo, Mari Beijo, querida. Mari, linda. Querida, Deus te tentei falar, mas abençoe. não Tchau, consegui nem Dai. abrir a câmera. Beijo. Vamos seguir no grupo, tá? Tá, Beijão. beijo, beijo, beijo. Um Tchau. beijo, queridas. Tchau.